Olá, nós estamos aqui para mais um estudo da nossa EBD virtual. Eu me chamo Elane, sou professora da EBD da Primeira Igreja Batista em Figueira. Nós estaremos estudando hoje a nossa sétima aula, a nossa sétima lição, e o tema da revista Palavra e Vida, Estancando o Sangue, baseado no sexto mandamento: não matarás, que está lá em Êxodo, no capítulo 20, no versículo 13. E eu vou apresentar para vocês alguns dados da Organização Mundial da Saúde, que diz o seguinte, que a cada 60 pessoas são assassinadas a cada hora. E isso contraria o sexto mandamento: não matarás. O Jornal Datafolha de 2017, ele apresenta um outro dado muito importante que contraria os princípios do nosso Criador. De cada 3 brasileiros, 1 perderam parentes ou amigos vítimas de assassinato. E o sexto mandamento diz o quê? Matar é pecado. 2 milhões de pessoas morrem de forma violenta a cada ano. E estima-se que que uma pessoa cometa o suicídio a cada 40 segundos. 35 pessoas são mortas por hora em decorrências de guerra no mundo. E uma pessoa morre de forma violenta a cada minuto. E isso tudo contraria os princípios do nosso Criador quando ele nos deixou esse sexto mandamento. E a pergunta que não quer calar é a seguinte: por que será que a humanidade insiste em ferir esse sexto mandamento? Por que será também que Jesus Cristo não apenas alertou sobre este mandamento, mas ele também potencializou esse mandamento? A gente pode confirmar isso em Mateus, no capítulo 5, versículos 21 e 22, que diz assim: viste o que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Mateus 5, 21 e 22. Ou seja, Jesus está nos advertindo contra o sexto mandamento, o porquê desse sexto mandamento. E proferir também um insulto contra o nosso irmão é um pecado. Odiar é tão letal quanto o efeito de matar uma pessoa, porque vai nos fazer mal. E a gente vai estar também desejando mal a uma outra pessoa. Não nos cabe o ódio. E a gente precisa entender o porquê deste mandamento. E aí está um dos porquês desse mandamento, né? A pergunta que não quer calar. Então, por que Jesus está nos advertindo dessa forma? E o que a gente tem feito com os nossos sentimentos ruins com relação ao nosso próximo? Seguindo, o proferir insultos contra o seu irmão, odiar, é tão letal quanto o efeito de matar. Então Jesus também está nos advertindo com relação a isso. Não nos cabe o ódio ou a vingança. O julgamento pertence ao Senhor, a vingança é o Senhor, minha vingança, assim diz a palavra do nosso Deus. Então nós devemos atentar para isso. Jesus também quer nos dizer o seguinte: por qual razão ele nos ensina isso também? E nós precisamos entender o seguinte: nós, por natureza, somos maus por conta do pecado. E Jesus ele está nos orientando que nós devemos alimentar-nos daquilo que vai produzir vida, daquilo que vai fazer com que flua a vida de nós. E nós temos que ter o cuidado, e Jesus orienta muito com relação a esse sexto mandamento, não matarás, porque ele sabe da nossa natureza humana, que somos o velho homem. E que se nós alimentarmos esse velho homem, ele vai fluir de uma forma avassaladora, que vai com certeza custar-nos muito e poderá custar até a vida de outros. Então, por isso Jesus está nos orientando, nos advertindo em cima também desse sexto mandamento. E
Um fato interessante que o autor desse estudo ele coloca é que ele se deparou com um jovem que havia passado por uma situação onde ele havia se envolvido num acidente de trânsito, onde ele foi a vítima, alguém bateu no seu carro. E nesse envolvimento, nesse acidente, o que acontece? A pessoa que provocou o acidente, que causou o dano a ele, fugiu do local, foi habilidoso e, como diz por aí, né, meteu o pé, correu, fugiu. Então, e ele tentou ir atrás e não conseguiu, porque o cara era muito habilidoso no volante e ele não conseguiu pará-lo para reparar o dano causado. Então, quando o autor, né, desse estudo, ele conta isso, que ele encontrou que essa pessoa já havia passado pela situação, mas ainda estava transtornado pelo dano que havia causado, ou seja, ele estava irado, furioso, com ódio, maquinando, pensando, se eu encontro aquele infeliz que bateu no meu carro, o que eu vou fazer com ele? Então, essa situação é uma situação que já havia acontecido, mas a ira e o ódio, a raiva ainda estava no peito daquele que foi vítima da situação. Aí a gente pode parar para pensar. Imagine se esse rapaz que foi vítima, naquele momento, ele tivesse com uma arma em punho, no momento da sua ira, da sua raiva, o que ele não poderia ter feito? Então, são advertências que a gente precisa estar aí antenado e ligado com isso, né? Buscando o domínio próprio, buscando o fruto do Espírito Santo para que a gente consiga fugir dessas situações e atentar-nos do para quê, né? Do para quê que a gente tem que seguir os mandamentos. E um dos pontos também, o pecado como causa principal. Precisamos entender que a morte não é um castigo de Deus, mas é uma consequência do pecado. Infelizmente, muitas pessoas enxergam a morte como castigo, mas a morte não é um castigo, é consequência do pecado. Não é? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, porque para com Cristo Jesus nosso Senhor. Está lá em Romanos 6, 23. Então, a gente precisa entender. Adão e Eva pecaram. Consequência do pecado, agora vocês vão morrer. Mas vocês vão morrer por quê? Para vocês não viverem pecando eternamente. Porque vocês quebraram uma ordenança deixada pelo nosso Deus. Não cumpriram aquilo que o Senhor havia orientado. Então, a morte é consequência da desobediência. Não foi o que o Senhor falou? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrereis. Eles não cumpriram, não seguiram a orientação. Então, nós não podemos nos esquecer que a morte põe fim ao pecado e não é um castigo. A morte encerra a possibilidade de pecar. O pecado condenou a humanidade à morte. Nunca podemos esquecer que o dom da vida é a sentença e a sentença da morte pertencem a Deus. Não somos nós que vamos fazer justiça com as nossas próprias mãos. 2.2. É necessário diferenciar matar de assassinar. Em Gênesis 9:6 diz assim: quem derramar o sangue do homem, pelo homem, o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. E ainda lá em Mateus, no Novo Testamento, Mateus 26:52, diz assim: embanha tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. E é bem interessante porque a palavra não matarás, né? A frase não matarás em hebraico, lá no texto original, significa hatzar, algo bem assim, né, em hebraico. E quer dizer literalmente um assassinato premeditado. Então, a gente precisa atentar que tem pessoas que, infelizmente, premeditam um assassinato. E isso é pecado. É diferente daquele profissional, né, de um policial, por exemplo, que trabalha, né, nessa situação de perseguir criminosos, de estar numa incursão de trabalho e ali naquela situação de se proteger e de uma troca de tiros, acertar e matar
aquele que está sendo perseguido, que no caso ali é um mau elemento, um marginal. Mas é diferente do policial que, por exemplo, vai premeditar um crime por vingança e vai matar alguém por vingança. É pecado. É pecado porque, infelizmente, muitas pessoas defendem o seguinte, que bandido bom, não é? Bandido bom é bandido morto, não é isso que alguns dizem aí? Então a gente tem que atentar. Será que a gente também pensa assim? Será que a gente defende que quem não presta realmente tem que ser morto, tem que ser assassinado? Então nós precisamos atentar para o que diz a palavra de Deus. Precisamos colocar ainda para vocês, para cada um de nós, o seguinte: não há exceções para o sexto mandamento. Não há exceção. Tem pessoas que defendem o aborto, a eutanásia, mas nós não podemos compactuar com isso porque é algo premeditado. O aborto é algo premeditado. E quantas pessoas que, por uma circunstância da vida, se envolvem em questões de aborto, numa clínica clandestina, porque além de tudo ainda é crime, é pecado e é crime. Então a gente precisa não compactuar com essas situações. Não há exceção. O aborto é a descontinuação da gravidez. É a expulsão do embrião. Ou seja, a mulher, né, tem uma corrente que defende que a mulher, ela é dona do seu próprio corpo, não é? Só que a gente precisa entender que a criança que está sendo gerada ali não é uma continuidade do corpo da mulher. A mulher está abrigando ali aquela criança. E a gente precisa entender o que diz lá em Jeremias e lembrar, né? E viver e agir, praticar o que diz lá em Jeremias. Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saíste da madre te santifiquei às nações e te dei por profeta. Ou seja, aquele embriãozinho formado lá no útero da mãe, ainda informe, Deus já o conhece, já deu nome para ele, já chamou ele pelo nome. Então, aborto é sim pecado. Assim como também o suicídio. O suicídio também é pecado. Né? É um crime diante dos homens e uma afronta diante de Deus, por ser premeditado. Então não há justificativa, não há, né, como justificar também o suicídio. Então a gente precisa atentar também para isso. O aborto, o suicídio também é pecado, é premeditado. E uma outra questão que a gente precisa colocar também é a questão da eutanásia. O que é a eutanásia? É a conduta de retirar a vida de alguém em estado terminal, beirando a morte, ou esteja sujeito a dores intoleráveis e sofrimentos físicos. E sabe o que a Bíblia diz da eutanásia? Onde a gente pode ter respaldo para não praticar ou defender a eutanásia? A Bíblia diz assim: e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Está lá em Êxodo, no capítulo 23, versículo 7. Nós precisamos entender que a vida pertence a Deus. Ele é o doador da vida. Tirar a vida de alguém através de assassinato, ou da eutanásia, ou do aborto, é usurpar a autoridade do Criador. Nossa função como imagem e semelhança de Deus não é assassinar, mas ajudar as pessoas a viverem. Então, que nós, enquanto servos do Senhor Jesus, possamos ter em mente qual é a nossa função, qual é o nosso papel. Será que nós falamos e até defendemos que bandido bom é bandido morto? Onde está a nossa essência? Quem somos nós? Somos mesmo a imagem e a semelhança de Deus? Então nós precisamos viver o sexto mandamento e ensinar que é pecado assassinato,
É pecado o aborto, é pecado o suicídio, a eutanásia e qualquer crime que tire a vida do outro de forma premeditada. Sejamos nós agentes de paz.